Olá pessoal, esse podcast é sobre aquecedores, isso mesmo, aquecedores residenciais. Pô, cara, escuta o podcast, porque nós estamos entrando num tempo de frio e você pode ferrar a sua conta de luz se você não souber utilizar o aquecedor. Ah, mas eu moro numa região muito quente, então escuta o podcast, pelo menos para você entender como é que funciona, poder ajudar um amigo que mora distante, ou então não falar bobagem a respeito do assunto. Primeiro, eu queria dizer que existem várias formas de você levar o calor para dentro da sua casa, né? Tem até, por exemplo, lá no Canadá eles usam a transferência geotérmica. Eu não vou falar disso não, eu vou falar de aquecedores, a diferença dos aquecedores que você entra na loja e compra. E já começo explicando da seguinte maneira: aquecedor normalmente é assim. O que você compra mais barato é o que mais te ferra na conta de luz. Eu vou explicar o princípio do funcionamento e vou explicar em que caso você deve utilizar cada um deles. Eu coloquei essa ilustração bonitinha aí que eu achei na internet para mostrar um monte de aquecedor, mas eu vou explicar um por um. Eu vou começar pelo aquecedor, que é o grande vilão, que é o mais baratinho de todos, que é aquela coisa que parece um ventiladorzinho, parece ao mesmo tempo um secador de cabelo, tem uma resistência lá dentro, e você liga esse treco barulhento e chato na sua casa, e isso fica esquentando o ar. Cara, olha o princípio de funcionamento desse aquecedor. Isso é igual um secador de cabelo. Isso tem um ventilador e uma resistência, e o que esse aquecedor faz é pegar o ar da sua casa que está frio, aquecer o ar que está frio, e através do aquecimento do ar, esse aquecedor consegue levar um certo aquecimento para o seu corpo. Depende do seu poder aquisitivo. Se você tiver muita grana, você liga uma porcaria dessa, ele vai ficar fazendo barulho, enchendo a paciência, mas ele vai, obviamente, você liga uma quantidade suficiente dentro aí do tamanho da sua casa, vai aquecer o ambiente, mas gasta luz para os infernos. Por quê? O aquecimento, ele é um aquecimento indireto. Primeiro ele aquece o ar, e o ar aquece seu corpo. Agora, indo para a direção completamente contrária a essa do aquecimento do ar para o aquecimento indireto do seu corpo, ou então das coisas que você quer aquecer, a gente tem os radiadores. Esse aqui é um exemplo de radiador de baixo custo. Como é que funciona esse radiador aí? Tem uma lâmpada, como se fosse uma lâmpada halógena que funciona em uma potência mais baixa, então ela emite calor. É como se você imaginasse estar perto aí de um ferro elétrico, né? Você liga o ferro elétrico, você coloca ele perto do seu corpo, aí aquele calor do ferro elétrico irradia para o seu corpo. Olha, esse radiador, ele já é bem mais vantagem do que o ventiladorzinho de aquecimento. Porém, esse radiadorzinho nesse estilo aí, ele oferece algumas desvantagens. A primeira desvantagem é que ele opera numa temperatura relativamente alta, o que significa que um acidente pode fazer você se queimar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a finalidade desse produto aí é vender muito, então a finalidade dele é realmente ser mais barato. Aí o que você tem ali é um farolzinho que reflete aí o calor para o ambiente, e ele funciona de uma forma um pouco diferente. Enquanto o anterior ele aquece o ar para o ar aquecer seu corpo, este aí você consegue colocar em frente o lugar que você está e apontar diretamente para o seu corpo, ele aquece seu corpo. Então a eficiência energética desse tipo de radiador aí é maior do que daquele ventiladorzinho aquecedor lá que eu coloquei no início. Então, se você tiver que escolher entre os dois, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: o que eu quero aquecer? É eu que estou sentindo frio, ou eu quero manter realmente a casa toda quente, ou o ambiente de trabalho todo quente? Se você quiser aquecer seu corpo, você pega esse radiadorzinho aí, coloca próximo do seu corpo, ele vai aquecer seu corpo. E se você quiser aquecer o ambiente todo, porque indiferente do lugar que você estiver rodando, é uma sala grande, você quer andar na sala toda, aí você tem que realmente utilizar um aquecedor que aquece o ar. Lógico que, aí, como eu falei no início, eu vou resumir isso aos aquecedores que você pode entrar dentro de uma loja e trazer, porque tem a opção de você usar também o ar-condicionado que aquece, né? Mas enfim, eu estou reduzindo aqui ao que você entra na loja e traz imediatamente. Qual que é a desvantagem desse radiador aí? A primeira desvantagem é o fato de que ele aquece aquilo que está na frente dele. Então, ele não tem o funcionamento
se você quiser aquecer o ambiente todo. Ele vai economizar muito mais energia, tem um funcionamento muito interessante. Se você está com sua turma, por exemplo, batendo um papo, fazendo um churrascão com 1.300 pessoas, aí você precisa aquecer só as 1.300 pessoas na mesma mesa, né? Tô fazendo a piada aqui com o churrasco do presidente. Mas, enfim, se você quiser, em contrapartida, aquecer uma área de trabalho, ele não vai ser tão eficiente, porque ele está mais voltado ao aquecimento das pessoas, né, ao aquecimento daquilo que está na frente dele. Ele é um radiador. Você pode imaginar a diferença desse aquecedor para o outro como sendo a diferença da luz do sol, que na hora que a luz do sol bate, você sente aquele calorzinho, para o dia que está quente, que na hora que vem aquele calor, né, aquele vento quente, aquele mormaço, mesmo que você esteja na sombra, você sente o calor. Então esse aí você precisa estar no sol dele, né, nessa luminosidade aí de radiação. Bom, aí essa versão tem uma desvantagem muito grande, que é o fato dela ser aí de um polímero qualquer, né, um plástico que sai cheiro, que no final das contas tem essa gradinha aí porque opera em alta temperatura e é halógeno, né? Então a gente tem uma opção bem mais evoluída de radiador, que é esse radiador aqui, que funciona aquecendo o óleo, circulando um óleo dentro dessas chapas aí, e ele funciona basicamente com o princípio do anterior, só que ele funciona também somando um elemento que é a convecção. Ele tem esse princípio de radiação, que significa que se você colocar ele num ponto da sala onde as pessoas estão sentadas, ele vai emitir o calor e vai aquecer as pessoas. Ele vai ser muito mais eficiente do que esse ventiladorzinho aqui de aquecimento, que vai fazer todo mundo falir no inverno, mas ele, em contrapartida, como ele tem essas arestas aí, ele funciona também um pouquinho de convecção, o que significa que ele vai ficar circulando o ar do ambiente. O ar quente vai subindo, o ar frio vai descendo e ele vai fazendo esse aquecimento, né? E a vantagem desse aí é que ele não opera numa temperatura que, se você sofrer um acidente, por exemplo, nesse halógeno, quebrar essa gradezinha, uma criança quebrar essa gradezinha e encostar aqui nos halógenos, a pessoa vai torrar mesmo, vai fritar. Nesse aqui não. Esse aqui ele funciona numa temperatura que não é uma temperatura de queima. E uma outra vantagem, né, é a questão também de ser praticamente imune a acidentes com água, né? Se você joga água nesse aqui, você vai ter um problema. Se você joga água nesse aqui, você pode ter um problema também, principalmente ligado a choque elétrico. Esse aqui já é blindado e essa carcaça dele é aterrada, então você pode sofrer um acidente com água aqui, que não vai ser um problema tão grande. Então, na ordem, o que eu diria? Lógico, cada aquecedor para cada orçamento, essa é a melhor opção que você pode ter de aquecedor, de entrar na loja e comprar e levar para casa. Volto a dizer que existem opções aí de você mandar um profissional fazer uma instalação de um sistema térmico na sua casa, mas não é isso que eu estou discutindo aqui. Essa opção aqui, ela é aquela opção barata para quando você vai colocar o aquecedor próximo do seu corpo e você não quer gastar muito dinheiro. E essa opção aqui é aquela opção que realmente vai fazer você gastar muita energia elétrica, mas às vezes o que você quer é aquecer todo o ambiente. Às vezes tem uma sala grande, você quer aquecer essa sala, e aí você precisa espalhar esses aquecedores aí. O que é muito importante observar no caso de todas as opções? É importante você observar se a sua tomada e o seu circuito estão adequados para aquilo que você vai ligar, porque um aquecedor, ele realmente causa um certo estresse na rede elétrica, e um aquecedor desse aqui, por exemplo, ele utiliza a tomada de 12 pinos, e para você ter uma tomada de 12 pinos, você precisa, obviamente, ter o circuito dimensionado para tomada de 12 pinos. Então, talvez você colocar 2 aquecedores como esse no mesmo circuito pode ser arriscado, ou pode desarmar a chave disjuntora, ou pode fazer com que o fio derreta, né? Então, são pontos, né, que precisam ser levados em conta nesse momento. Mas fora isso, essas são aí as opções de aquecedores. Eu queria agradecer. Cara, compartilha esse vídeo, que com isso você vai evitar, às vezes, que aquele colega seu, que é gente boa e ainda está desempregado, está na quarentena por causa dessa coisa aí de Covid, o cara acha que ele vai aquecer a casa dele para poder evitar a transmissão da Covid, e usa um negócio desse aqui. No final das contas, o cara deixa a casa bem quentinha, mas aquece muita conta de luz, e na verdade uma outra solução serviria para ele. Vamos compartilhar
E muito obrigado para todos vocês e até mais. Se inscrevendo aí no canal Leonardo Estopa, marcando para receber as notificações. Muito obrigado, pessoal.